Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor, estamos dando início a mais um programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Aqui vos fala pastor professor José Roberto, e nós vamos dar início a mais um comentário, a nossa pré-aula da lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, nós estaremos estudando a lição de número 8. Nós estamos estudando dons espirituais e ministeriais. A lição de número 8 é a respeito do ministério de evangelista. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, o texto áureo diz: Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. E a verdade prática, o evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. O texto bíblico, Atos capítulo 8, 26 a 35, e Efésios, capítulo 4, versículo 11, que é o texto a partir do qual o comentarista extraiu para desenvolver os tópicos dos dons ministeriais, dessas pessoas dons, conforme nós temos explicado aqui ao longo das lições deste trimestre. Inclusive, alguns evangelistas são destacados aqui na nossa revista, dentre eles o John Wesley, Jonathan Edwards, David Wilkerson, certamente um dos principais deles na nossa geração, que é o Billy Graham, que foi um dos grandes evangelistas do nosso tempo, ou seja, aquele que sai pregando o evangelho, desbravando e levando a boa mensagem, não é? A boa mensagem para as multidões, como fez também o próprio Filipe. Filipe é um dos exemplos no livro de Atos dos Apóstolos de um evangelista. E não por acaso esse texto do capítulo 8 de Atos é citado e é mencionado aqui pelo comentarista da lição. Então, Jesus, evidentemente, é o grande exemplo e o principal evangelista. Temos de Jesus a ordem para pregar o evangelho, e pregar o evangelho na sua multiforme sabedoria, levando-o até aos confins da terra. E fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, disse Jesus na sua grande comissão. O primeiro ponto da lição fala sobre Jesus envia os 70, com base em Lucas capítulo 10, versículos de 1 a 20. Então, quem são esses que anunciam? Quem são esses evangelistas? Jesus destacou que grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros, os ceifeiros, são poucos, lá em Lucas capítulo 10 e no versículo 2. Daí a necessidade dos evangelistas, daqueles que saem desbravadamente para pregar e anunciar a boa nova do nosso Senhor Jesus. O comentarista aqui ressalta com muita propriedade, dizendo que os discípulos do Senhor são enviados a falar única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus, jamais de si mesmo. Então, é importante aqui, e o foco do evangelista é o reino de Deus e o rei, que é Jesus. Infelizmente, algumas igrejas e alguns movimentos evangélicos estão perdendo o foco e tratando de outros assuntos que não são, de fato e de verdade, o tema do reino de Deus. Então, nós somos discípulos de Jesus e somos enviados para fazer outros discípulos, portanto, seguidores de Jesus e não seguidores de nós mesmos, não seguidores das nossas pressuposições, das nossas vontades, dos nossos interesses e, às vezes, até dos nossos ressentimentos, dos nossos recalques. Então, nós devemos pregar o evangelho para que as pessoas, através dessa pregação dos evangelistas, elas se tornem também discípulos e discípulas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, somos enviados, aqui o tópico, né? O tópico
1.2, somos enviados para o meio dos lobos. Isso porque, meus queridos irmãos e irmãs ouvintes, o mundo recebe essa mensagem evangélica com desdém, às vezes ela não compreende, e nós precisamos saber que esses 70 que foram enviados por Jesus seriam rejeitados, seriam perseguidos e até ameaçados de morte. E a história nos mostra, diz o comentarista, que muitas pessoas pagaram um alto preço pela decisão de seguirem a Cristo, servirem a Cristo e de se tornarem evangelistas, pessoas que levaram essas boas novas. Evidentemente, nós precisamos fazer a distinção aqui entre aqueles que são perseguidos por causa do Evangelho e aqueles que são perseguidos porque muitas vezes, ao invés de levarem o Evangelho puro, autêntico e genuíno, levam uma mensagem escusa e uma mensagem diferenciada daquele Evangelho. Trazem um outro Evangelho, como diz Paulo lá na sua epístola aos Gálatas, e não propriamente o Evangelho, que é o mesmo Evangelho pregado por Jesus. Não devemos esquecer que o nosso compromisso é com a pregação, é com a propagação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a pregação desse Evangelho pode seguir sinais e maravilhas que confirmam a palavra de Deus. Nós que somos pentecostais, cremos na atualidade dos dons espirituais e cremos que o nosso Deus é o mesmo ontem, de hoje e eternamente. Cremos que o Jesus que curou no passado e realizou grandes milagres e proezas continua fazendo o mesmo através da sua igreja. Evidentemente, os sinais são sinais. E o que é que nós queremos dizer com isso? Eles acenam para a vinda e a chegada do reino de Deus. Jesus diz que o reino de Deus é chegado, né? O reino de Deus está no meio de vós, e nós não devemos pensar sobre qualquer hipótese que os sinais e as maravilhas devam ser o foco central da igreja. O foco central da igreja é o reino de Deus, é anunciar Jesus como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É a soberania de Cristo sobre a igreja. Evidentemente, nós sabemos que os sinais acompanham. Esses sinais acompanharão aos que crerem, mas nós não devemos colocar os sinais, as maravilhas, os milagres como ponto central. O comentarista aqui afirma com muita propriedade: o verdadeiro significado de desfrutar da alegria do Espírito não é primeiramente ver milagres, mas saber que através da exposição do Evangelho de poder, temos os nossos nomes escritos nos céus. Foi o próprio Jesus que assim o disse, lá em Lucas capítulo 10, versículo 20. Ou seja, melhor do que fazer milagres, maravilhas, ter notoriedade, fama, né? Um número extraordinário de seguidores nas mídias sociais, nós devemos saber que o mais importante é o nosso nome escrito no livro da vida e estarmos fazendo tudo em conformidade com a vontade do Senhor nosso Deus, seguindo os passos de Jesus. Ele mesmo disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Então nós somos seguidores de Jesus, que estamos fazendo novos discípulos para que pessoas escutem e ouçam a boa nova que o Mestre tem a nos ensinar. Estamos assim, portanto, concluindo o primeiro bloco do nosso programa EBD em Síntese. Continue nos acompanhando, voltaremos logo em seguida. Amados irmãos e irmãs, estamos de volta ao programa EBD em Síntese, através do Sistema de Comunicação da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos estudando hoje, dando continuidade à exposição dos dons ministeriais de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Estamos estudando hoje, na lição 8, o ministério de evangelista. O segundo ponto da nossa lição é justamente sobre
a grande comissão de Mateus capítulo 28, 19 e 20, Marcos 16, 15 e 20. Então, o alcance da grande comissão. Então, Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. E indo, né, muito embora algumas Bíblias tragam essa tradução, ou vertam do grego a palavra no imperativo ide, na verdade, no grego, no texto que o Novo Testamento foi escrito, na língua mais propriamente, esse verbo está no particípio. E indo, aí sim, o que está no imperativo é fazei discípulos, ensinai em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Então nós aprendemos aqui algumas verdades profundas e necessárias sobre o alcance à grande comissão. Evidentemente, essa expressão teológica, a grande comissão, é uma expressão que a igreja evangélica tem utilizado para dizer que foi o próprio Jesus que nos comissionou. E ela é tão importante que nós encontramos no fechamento dos 4 evangelhos e na abertura do livro de Atos dos Apóstolos. Primeiramente, Jesus diz aqui em Mateus capítulo 28, que nós devemos fazer discípulos. Então, essa grande comissão é para fazer discípulos. Em Marcos, fala-se do alcance que nós devemos pregar a toda criatura. Em Lucas, fala do conteúdo que nós devemos levar, que é pregar a respeito da morte e da ressurreição do nosso Senhor Jesus, propagando o seu reino. Em João, no encerramento e na grande comissão, Jesus diz: assim como eu fui enviado, eu envio também a vós. Portanto, nós temos em Cristo o próprio modelo e exemplo daquele que é enviado. E em Atos, na sua abertura, Jesus disse que ser-me-eis testemunhas até os confins da terra, mas para isso recebereis o poder. Então há um empoderamento espiritual e a igreja, ao invés de estar preocupada em demasia com os poderes terrenos, isso muitas vezes compromete e às vezes acaba comprometendo o poder espiritual. Devemos buscar o poder do alto. Jesus disse: olha, permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então a igreja pentecostal, uma igreja pentecostal é uma igreja que depende do poder do Espírito Santo. E aí o mundo está dividido muitas vezes, diz o comentarista aqui, entre aqueles que creem e aqueles que não creem. Mas nós temos um compromisso, e o nosso compromisso com Jesus é de levar a boa nova. E o Evangelho, a boa nova, traz antes uma má notícia, e a má notícia é de que todos pecaram, e por causa do pecado estão distanciados da glória de Deus, conforme diz Paulo na sua epístola aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, mas esse mesmo Paulo, na mesma epístola, no capítulo 6, versículo 23, ele diz taxativamente que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. E é bom nós sabermos que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Então, nosso compromisso é de levar essa mensagem, a mensagem da condenação, a mensagem do pecado, a mensagem que leva o homem à morte, mas precisamos levar o evangelho todo. E o evangelho todo, para o homem todo, é um evangelho que leva a boa nova, dizendo que Jesus traz vida eterna, que Jesus perdoa os pecados e que essa salvação ela é integral, na medida em que ela não salva apenas a alma, mas ela salva também o corpo, dando-lhe dignidade, respeito, consideração. E nós, os missionários, nós, os evangelistas, devemos também levar esse evangelho pleno, esse evangelho que foi pregado por Jesus. A grande comissão ainda não acabou. Isso porque Atos dos Apóstolos, que termina no capítulo 28, é um dos poucos livros da Bíblia que não tem uma conclusão. E eu gosto sempre de dizer
que nós, a igreja deste tempo, é Atos capítulo 29. Compete a cada um de nós levar adiante essa mensagem. Cabe a cada um de nós dar continuidade a esse indo, porque é um pressuposto. A igreja, que a igreja ela vai. E é indo, essa igreja deve estar comissionada na tarefa de fazer discípulos. E o alcance dessa igreja, não apenas ficar em Jerusalém, Judéia, Samaria, mas ir até os confins da terra. Pregando o quê? Levando a mensagem do reino, que Jesus é o Senhor, que ele morreu, mas que ele ressuscitou. Qual o modelo que a igreja se inspira? No próprio Jesus, que foi enviado do Pai, que desceu de forma graciosa, que abriu mão não da sua divindade, mas da sua glória, agindo com graça, misericórdia, né? Tornando-se servo, como diz Paulo no capítulo 2 da sua epístola aos Filipenses. E aí, por fim, a igreja segue, impulsionada, empoderada pelo Espírito Santo para cumprir a grande comissão. Não terminou, a nossa missão não terminou, portanto devemos seguir adiante levando a boa notícia, a mensagem, o evangelho do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Concluímos assim, portanto, mais um bloco do nosso programa EBD em síntese. Você que nos acompanha através do nosso sistema de comunicação. Voltaremos em seguida para o terceiro e último bloco do nosso programa. Amados irmãos e irmãs, estamos de volta ao programa EBD em síntese, através da sua rádio libertadora, da TV AD, bem como através do nosso canal oficial do YouTube. Nós falamos aqui diretamente da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, onde fica a sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nesta cidade. E nós estamos ensinando neste trimestre, nas lições bíblicas da CPAD, dons espirituais e ministeriais. Você está nos acompanhando, aqui vos fala pastor, professor José Roberto. E nós estamos hoje aqui na lição de número 8, o ministério de evangelista, tá? O ministério de evangelista. E o terceiro e último ponto da nossa lição de hoje trata a respeito do dom ministerial de evangelista. Alguns irmãos e irmãs, alguns têm inclusive me perguntado ao longo dessas semanas, né, qual a diferença entre esses dons ministeriais e entre propriamente os cargos e as funções eclesiásticas. Então é preciso que se faça a distinção. Esses dons ministeriais são dotações que Jesus dá para a igreja, porque o texto de Paulo diz, e ele mesmo deu, e ele dá não apenas os dons, mas pessoas dons, que nós gostamos de enfatizar esse aspecto. Então, são pessoas que são doadas à comunidade cristã, portanto, à igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Há distinção entre os dons espirituais e esses ministérios. Evidentemente, nós não podemos categorizá-los e não podemos fechar, mas nós sabemos que Paulo, nos textos que escreve, ele não é exaustivo, ele não tem essa preocupação de fechar uma categoria a respeito dos dons ou a respeito desses ministérios. Então, qualquer tentativa de dar uma sistematicidade rigorosa pode ser forçar o texto. Evidentemente, nós podemos fazer algumas alusões, mas temos por convicção que essa apresentação de Paulo aqui na Epístola aos Efésios, no capítulo 4 e no versículo 11, diz respeito a funcionalidades, ou seja, são pessoas que recebem de Deus determinadas funções, e funções para serem evangelistas, por exemplo, que é o que nós estamos estudando na lição de hoje. Portanto, são pessoas
que têm de Deus aquela dotação que receberam do próprio Cristo, essa habilidade para levar a mensagem do Evangelho. Quantas pessoas nós não conhecemos, ou nós conhecemos positivamente, que são pessoas que saem com muita habilidade, trazendo uma mensagem simples da palavra de Deus e convencem as pessoas da veracidade do Evangelho, da autenticidade do Evangelho. Pessoas que têm habilidade de abrirem uma conversa, como fez Jesus, por exemplo, conversando com Nicodemos, né, falando sobre o novo nascimento, o nascimento de cima, e o próprio Jesus falando com a mulher samaritana sobre a água que a gente pode beber e não voltar a ter sede. Jesus evangelizava com muita habilidade, com muita destreza, com muita sabedoria, sabendo contextualizar a sua mensagem, aplicá-la às realidades das pessoas. Então, essa é a tarefa do dom ministerial de evangelista, dessa função, que não deve ser confundida com o cargo institucional de evangelista na igreja. Evidentemente, tem pessoas que são evangelistas no cargo e são evangelistas no ministério, mas não necessariamente. Então é importante que nós façamos esse esclarecimento. Também algumas pessoas têm me perguntado qual a diferença entre o apóstolo e o evangelista. Então, o apóstolo é aquele que é enviado pela igreja, né? É aquele que é enviado pela igreja e tem uma atuação missionária, enquanto que o evangelista, ele é aquele que desbrava também como o apóstolo, mas ele tem uma habilidade, sobretudo nos contextos bíblicos nos quais nós estudamos, de falar às multidões, E por isso mesmo o comentarista que destaca como exemplo, né, de evangelista John Wesley, o próprio, nós falamos aqui de Billy Graham, mas o evangelista no sentido amplo, ele pode ser um evangelista no sentido amplo, mas pode ser um evangelista no sentido específico do termo, estrito do termo. Independentemente disso, nós já deixamos aqui muito bem claro que não temos a pretensão de apresentar categorias restritas e exaustivas das atuações, até porque essa não é a proposta do texto. O texto bíblico não tem essa proposta de reduzir essas atuações e de estabelecer critérios definidos, até porque a pessoa pode ser apóstolo e também ser evangelista, ser pastor e ser ensinador, né? Então são algumas propriedades que precisam ser destacadas aqui. O termo evangelista deriva do verbo grego evangelizo, que significa transmitir a boa nova. Então, no sentido amplo do termo, todo aquele que sai levando a boa nova do Evangelho de Cristo é evangelista, né? Tem o cargo ou não, seja homem ou seja mulher, né? Qualquer pessoa que sai propagando essa boa nova é evangelista. Pode ser também apóstolo. Como dom, o comentarista aqui explica que se refere ao chamado para pregar o Evangelho, que foi concebido ou concedido pelo Pai através de uma capacitação ministerial objetivando propagar o Evangelho de Cristo para toda a humanidade. Então, o que caracteriza o evangelista aqui é a sua atuação. Então, aquela pessoa que tem atuado como evangelista. Inclusive, tem algumas pessoas que têm o título de pastor nas igrejas, mas elas se destacam predominantemente como evangelistas, porque são pessoas que estão nas grandes cruzadas, que estão pregando o evangelho, buscando oportunidade para falar do amor de Cristo, da graça do nosso Senhor Jesus. O papel do evangelista, né, é plantar igrejas, é formar, né, novos discípulos de Jesus. Então o evangelista ele é cheio de graça, cheio do poder do Espírito Santo. E nós temos aí como exemplo, que nós destacamos aqui com base em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, o exemplo de Filipe, né, que se achegou ali próximo ao carro do eunuco, pregando a mensagem,
e também depois, mais adiante, ele está pregando às multidões. Então o evangelista, uma característica fundamental do evangelista, que é digna de destaque, é que ele prega para muitos, prega para poucos. Ele evangeliza muitos, mas evangeliza um. Então, as vidas são preciosas aos olhos de Deus, e o evangelista ele olha para as vidas percebendo o valor que elas têm, e por isso eles levam esse evangelho com muita propriedade, com dedicação, com esforço. Então, o comentarista aqui aponta, né? Espera-se desse obreiro que o fundamento do seu ministério seja Jesus Cristo. Nós aqui já falamos, o próprio Jesus, como ele foi enviado, ele envia outros, como ele evangelizou e evangelizou as multidões, pregando, por exemplo, o seu grande sermão lá na montanha de Mateus 5, 6 e 7, mas é o mesmo Jesus que pregou grandes sermões também para apenas uma pessoa. O que dizer da mensagem de Jesus a Nicodemos, como nós já ressaltamos aqui? Ou da mensagem de Jesus à mulher samaritana, que nós temos nos firmado, né, nesses ensinos de Jesus. Jesus não fazia distinção. Uma vida para Jesus era valiosa. Então, para o evangelista, de igual modo, ele é alguém que sabe valorizar as vidas. E a exemplo de Felipe, o obreiro deve ser obediente ao Senhor. Está disposto a ouvir a mensagem do Senhor, a voz do Espírito Santo. Quando o Espírito falou a Felipe, vai, se aproxima do carro e fala. E aquele eunuco estava com um problema exegético, estava com um problema hermenêutico, a respeito de quem esse texto trata. E ele lia o profeta Isaías, né? E Filipe se aproxima. Entendes tu o que lês? E o eunuco diz, como é que eu posso entender se não há quem me explique? E ali o evangelista, o compromisso do evangelista é com a explicação da palavra de Deus, com a interpretação da palavra de Deus e os cernes da palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Então, o evangelista Filipe expôs ali para aquele eunuco de Candace, dizendo para ele que o texto falava de Jesus. Então, a palavra central e a pregação central do evangelista é Jesus. Paulo mesmo, enquanto apóstolo, evangelista, Paulo dizia, olha, eu não preguei coisas extraordinárias longe de mim. Eu levei a mensagem e a mensagem que eu levei é a mensagem do Cristo crucificado. Então, o arauto de Deus precisa ser capaz de responder a pergunta dirigida, né, como fez aquele eunuco lá de Candace. E ele pergunta, entendes o que lês? Então devemos pregar a mensagem, interpretar a mensagem e aplicar essa mensagem legitimamente, de acordo com os critérios bíblicos e hermenêuticos, para a vida das pessoas, tendo Jesus como a centralidade dessa interpretação e dessa mensagem e, portanto, da própria aplicação. Por fim, à guisa de conclusão, nós destacamos aqui com o comentarista que todo seguidor de Jesus Cristo é um evangelista. Eu, você, nós somos chamados para evangelizar e para levar adiante a boa mensagem, para fazer discípulos de Jesus. Não para fazer protótipos de nós mesmos, né? Fazer com que as pessoas nos sigam e façam aquilo que nós queremos, mas apontar para as pessoas o nosso Senhor Jesus. Explicar pelas Escrituras o que Jesus ensinou. E ele mesmo disse, fazei discípulos, ensinando-as, né, a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Então o foco da nossa mensagem é pregar a mensagem que Jesus ensinou. Alguns são chamados para evangelizar 1, 2, 3, 4, outros evangelizam multidões, mas cada um de nós haveremos de prestar contas a Deus. E daí a importância de nós valorizarmos o nosso ministério. E a palavra de Paulo dizendo ao jovem pastor e evangelista Timóteo, né? Sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Evidentemente, Timóteo talvez estivesse um tanto
receoso de levar à frente a mensagem, de propagar a mensagem, talvez estivesse intimidado pelos falsos mestres e pelos falsos ensinadores. E Paulo lhe dá essa mensagem de despertamento. Que você, meu caro irmão e irmã, também seja despertado e despertada através dessa mensagem para você levar adiante esse ministério que você recebeu, pregando a boa nova, fazendo discípulos para o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Concluímos aqui mais um programa EBD em síntese. Esse que é um programa de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Continue nos acompanhando através das nossas mídias. Fiquem todos na paz do Senhor. Aqui vos falou o pastor professor José Roberto. E até o nosso próximo programa, se o Senhor nosso Deus permitir.